Bem-vindos ao Briefing de amanhã. Nós analisamos o que aconteceu hoje para você entender o que vem por aí. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal porque o tema de hoje é crucial. Vamos direto ao ponto com a pergunta que está definindo o futuro da tecnologia agora. Porque a maior revolução que a gente já viu, a da inteligência artificial, está na verdade batendo no muro e ameaçando frear todo o resto. Parece contraditório, né? Mas vamos mergulhar nisso. Para a gente entender essa história, tudo começa com uma fome. Uma fome por processamento que simplesmente não tem paralelo na história. A IA generativa não é só mais um software. É quase uma força da natureza computacional, que devora recursos numa escala que a gente nunca tinha imaginado ser possível. E o motivo para essa fome toda? Bom, é o potencial econômico, claro. As projeções são bem claras. A IA generativa deve adicionar trilhões de dólares à economia global, todos os anos. É uma nova corrida do ouro, e absolutamente todo mundo quer um pedaço desse bolo. Só que essa corrida gerou um problema gigantesco imediato. A demanda pelo hardware super especializado que a IA precisa, como as tecnologias da TSMC, simplesmente triplicou no último ano. Triplicou. E a indústria, bom, ela não consegue acompanhar. Em outras palavras, não existem chips suficientes para alimentar essa revolução. E isso criou um gargalo que a gente nunca viu antes. E aqui a gente chega no X da questão. A ambição digital da IA, que é infinita, está colidindo com uma parede bem real, física e finita. Sabe, o código quer voar, mas o silício está preso aqui no chão. Existem dois componentes principais que formam esse gargalo. Primeiro, a gente precisa entender o que são os chiplets. Pensa neles como se fossem pecinhas de Lego, só que ultra avançadas. Em vez de construir um chip gigante, monolítico, que é super caro e difícil de fabricar, a indústria agora cria esses pequenos chips especializados, os chiplets, e junta eles para formar um superprocessador. É exatamente assim que a NVIDIA e a AMD constroem seus monstros de IA. Mas para unir essas pecinhas de Lego, você precisa de uma base muito especial. E essa base é uma tecnologia da TSMC chamada CoWoS. Pensa nela como uma cola de altíssima tecnologia que permite que todos esses chiplets conversem entre si como se fossem um único cérebro, com uma velocidade e eficiência que seriam impossíveis de outro jeito. E aqui está o nosso primeiro gargalo crítico. A TSMC é a única que domina essa tecnologia em escala, criando um verdadeiro ponto de estrangulamento em toda a cadeia de produção. Agora, o que é impressionante nesse gráfico é a concentração de poder. Olha só, NVIDIA e AMD, os dois titãs da IA, consomem sozinhas 80% de toda a capacidade mundial de CoWoS. 80%! Sobra muito, mas muito pouco para todo o resto da indústria de tecnologia. Elas basicamente controlam um funil. O segundo gargalo é a memória. E aqui a conexão com o CoWoS fica óbvia. Uma GPU de IA é completamente inútil sem um tipo especial de memória chamada HBM, ou High Bandwidth Memory. Imagina que a GPU é um motor de Fórmula 1. A HBM é o sistema de combustível de altíssimo octanium que alimenta esse motor. E o ponto-chave é que os stacks de HBM são fisicamente montados bem ali, ao lado dos chiplets da GPU, naquela mesma base CoWoS. Ou seja, sem um, você não tem o outro. E adivinha, assim como o CoWoS, a produção de HBM também não consegue nem chegar perto de atender a demanda explosiva. E com a demanda superando a oferta de um jeito tão brutal, as consequências financeiras são inevitáveis. A escassez tem um preço, e ele é, assim, astronômico. Esse é o preço inicial para comprar uma única GPU NVIDIA H100, que é o padrão ouro do mercado hoje. $25 mil. Isso se você conseguir encontrar uma para comprar, o que já adiciona uma camada de urgência e exclusividade. A barreira de entrada para ter seu próprio hardware de IA é simplesmente imensa. Para a maioria das empresas e desenvolvedores, a solução é alugar na nuvem. Mas mesmo assim, o custo é bem significativo. Vamos olhar essa tabela com calma. Os preços por hora para uma única H100 variam de uns $3 em opções mais acessíveis, como a Jarvis Labs, até quase $10 em plataformas corporativas, que oferecem mais serviços como a Base 10. Então, a pergunta que fica é, quando que vale a pena comprar? A análise mostra um ponto de equilíbrio bem interessante. Se a gente considerar os custos de infraestrutura, que podem jogar o preço para uns $30 mil por GPU, você precisaria usar essa placa 24 horas por dia, 7 dias por semana, por mais ou menos 14 meses, para a compra começar a ser mais barata que o aluguel. Ou seja, para quase todo mundo, alugar é a única opção viável. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia,
um blog de IA ou um site para seu projeto, você vai precisar de uma boa hospedagem. Para isso, eu recomendo a Hostinger. É rápida, segura e tem um dos melhores custos-benefícios do mercado. Conseguimos um cupom exclusivo de 20% de desconto para os inscritos aqui do Briefing. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Mas esse problema não fica restrito aos data centers e às gigantes da IA, não. A crise lá no topo da cadeia está começando a respingar em todo o ecossistema de tecnologia e está afetando diretamente o consumidor, você e eu. Olha que loucura! Como os fabricantes de memória, tipo Samsung e Micron, estão mudando suas linhas de produção para fabricar a lucrativa HBM, a oferta da memória RAM comum, a DRAM, que vai no seu PC e no seu celular, está diminuindo. O resultado, uma escalada de preços brutal. A gente está falando de um aumento projetado de mais de 50% só em 2025. A revolução da IA está indiretamente tornando mais caro o seu próximo upgrade de computador. E isso se traduz diretamente no nosso bolso. Analistas já prevêem que laptops e smartphones vão ficar mais caros a partir de 2026, justamente por causa dessa crise de memória. A IA está literalmente encarecendo os eletrônicos que a gente usa todos os dias. E aqui a gente tem um exemplo super concreto desse efeito dominó. Relatórios estão indicando que a AMD está realocando a capacidade de produção dela, sacrificando as futuras placas de vídeo para gamers para conseguir fabricar mais chips de IA, que são muito, mas muito mais lucrativos. O mercado de consumo está perdendo a batalha pela capacidade de produção. Isso tudo nos leva à questão final. O que vem a seguir? Essa escassez não vai durar para sempre. A indústria está se mexendo e a batalha pelo futuro da computação está só começando. Dá uma olhada nesse roadmap da memória HBM. A velocidade e a largura de banda vão continuar crescendo de forma exponencial. A inovação no hardware não vai parar. Pelo contrário, e a cada 2 anos a gente vai ter um salto de performance que só vai aumentar ainda mais a pressão por mais capacidade de produção. A fome da IA não vai diminuir. E é isso que está dando início a uma nova guerra dos chips. Não se trata mais só de quem faz o menor transistor. A nova frente de batalha no empacotamento avançado. Quem dominar essa tecnologia vai dominar o futuro da IA. A TSMC lidera com CoWoS, mas a Samsung e a Intel estão vindo com tudo, investindo pesado para tirar essa diferença com suas próprias tecnologias. É o novo campo de batalha geopolítico, disputado com fábricas e silício. O que nos deixa com uma pergunta final para refletir. Por décadas, a gente pensou que a inovação era definida pelo software, pelo código. Mas a era da IA está mostrando para a gente que o progresso pode ser limitado pela matéria, pela capacidade de fabricar coisas físicas. A próxima grande guerra tecnológica vai ser vencida nos teclados ou no chão de fábrica? Obrigado por assistir ao Briefing. Se essa análise te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder o que vem por aí amanhã. Até a próxima!